Olá, meu nome era Jean Gonçalves. Eu tinha 36 anos, cristão, morava no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Isso é tudo o que eu lembro sobre o meu lado pessoal. Eu era um tenente do Exército Brasileiro, mas só lembro mesmo disso porque acordei numa cama de um hospital. Olhei para um lado, olhei para o outro e vi meu pai e meu tio, o irmão dele, sentados do lado da minha cama. Foi quando eu levantei a cabeça para procurar minha Bíblia e meu celular. Então meu pai se levantou primeiro e veio me abraçar, sem dizer nada. Só chorava. Enquanto isso, eu ouvi meu tio dizer: "Até que enfim você acordou." Aí eu olhei para ele e perguntei: Como assim? Como assim acordei?" Então meu pai resolveu falar: "Filho, você foi para a guerra que teve lá no Oriente Médio." Eu então perguntei: "Guerra? Que guerra, pai?" Antes dele responder, eu já perguntei: "Cadê minha Bíblia? Meu celular? Onde está meu celular para eu ligar para minha mãe?" Quando ele ia me responder, as portas se abriram com tudo e entraram meus sobrinhos, adolescentes, junto com a minha tia, mulher do meu tio, que era irmão do meu pai que estava lá no hospital. Todos entraram gritando: "Nossa, até que enfim, até que enfim." Eu, assustado, perguntei: "Como assim até que enfim? Quanto tempo eu tô aqui?" Meu pai olhou para mim com uma cara bem séria, no momento que todos fizeram um silêncio assim, sabe? E disse: "Jean, assim que você chegou lá no Oriente Médio, o carro que você estava indo para o combate, lá na batalha, foi alvejado por um tanque. O carro não chegou a explodir, porque não pegou em cheio. Mas o carro voou longe, com você e mais 4 soldados que estavam junto com você. Você foi lançado para fora do carro e caiu de cabeça num monte de areia. Era fofo. Os outros soldados que ficaram presos ao cinto morreram na hora, esmagados pelo próprio peso do carro, assim que você caiu. Mas você foi o único que sobreviveu quando caiu do carro. Quando o pessoal te achou, viram que você estava vivo ainda, por um milagre, mas estava desacordado. E aí então eles induziram seu coma." Então eu perguntei pro meu pai: "Pai, isso foi quando? E por que teve essa guerra? O Brasil não participa de guerra, somente de missão de paz e tal." Meu pai olhou para mim, olhou pro meu tio, abaixou a cabeça. Então minha tia entrou no meio do assunto e disse: "Jean, você está em coma há um pouco mais de 6 anos." Eu dei um grito: "6 anos?" Eles olharam uns para os outros. Então eu percebi que tinham mais coisas para me dizerem. Meu tio se levantou, juntou a família, as coisas dele, para sair do quarto. E quando eles iam saindo, meu tio olhou para o meu pai e disse assim: "Conta para ele. Ele vai escolher o lado certo." Eu já bravo com aquela situação, disse: "Lado certo? Que lado certo? O que está acontecendo?" Meus tios saíram rapidamente do quarto. Então meu pai disse: "Filho, você precisa ser forte e procurar entender." Aí eu falei: "Entender? Entender o quê, pai? Cadê minha mãe?" Meu pai me olhou com um olhar estranho e disse: "Sua mãe e seus 2 irmãos nos deixaram." Eu olhei para ele e perguntei: "Como assim nos deixaram? Eles morreram?" Meu pai disse: "Não, filho, não. Eles foram embora." Então eu falei: "Foram embora? Como assim? E por que fariam isso?" Quando meu pai ia me contar, as portas se abriram de novo. Então entrou o general do exército com vários soldados. Pediram para o meu pai
aguardar lá fora. Meu pai saiu sem pestanejar, sem reclamar nem nada. Eu achei tudo meio estranho. Afinal, eu tinha acabado de acordar de um coma de quase 7 anos. O general olhou bem dentro dos meus olhos, com uma cara fechada, perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim, e que queria saber o que realmente houve. Ele me disse: pelo jeito você está bem mesmo. Se recupere essa noite e amanhã durante a tarde a gente conversa. Eu achei muito estranho toda aquela pressa com que eles estavam, entraram, conversaram e saíram. Assim que eles saíram, se passaram uns 30 minutos, meu pai entra no quarto novamente, enquanto eu estava sendo examinado por alguns médicos. Ele entrou com um papel na mão. Era a alta médica, minha alta médica. Eu olhei para o meu pai e disse: "Como assim, pai? Já?" Então ele respondeu: "O general ordenou que o hospital assinasse a sua alta." Aí eu falei: "Mas pai, o senhor nem contestou, nem disse nada contra eles?" Meu pai olhou com uma cara estranha e disse assim: "Jean, você não se sente bem?" Eu disse: "Sim, mas eu acordei agora, depois de 6 anos e tal." Meu pai olhou para mim e falou assim: "Você quer saber sobre a sua mãe, sobre seu irmão e a sua irmã?" Eu disse: "Claro." Ele falou: "Então, se veste enquanto eu arrumo as suas coisas e vamos sair daqui." Mesmo eu achando tudo aquilo estranho, eu segui o que meu pai falou. Dali 1 hora mais ou menos, eu já estava caminhando na recepção do hospital. E eu caminhava assustado com tudo que eu estava vendo, sabe? Principalmente com o avanço da tecnologia. Era incrível como tudo se conectava e como tudo que eu via de produtos tecnológicos tinham evoluído em tão pouco tempo. 6 anos não é muita coisa. Eu fui caminhando naquela interminável recepção, quando eu percebi que muitas, mas muitas pessoas me olhavam. Algumas me olhavam assustadas, como se quisessem me dizer algo, como se eu tivesse feito algo de errado. Muitos olhavam para o meu pai, olhavam para o meu rosto fixamente, para minhas mãos, e eu sem entender nada. Foi quando vi um senhorzinho na porta do hospital, lá fora. Ele era morador de rua. Ele também me olhou. Olhou minhas mãos e depois olhou para o meu rosto, fixamente, e abriu um sorriso. Eu achei estranho. Foi o único que sorriu para mim. Quando me vi, eu estava parado na escadaria da entrada do hospital, olhando o sorriso daquele senhor, todo sujo e aparentemente com fome. E fui interrompido pelos gritos do meu pai: "Jean! Jean! Ô Jean!" Eu olhei para ele e ele falou: "Nosso Uber chegou, entra no carro." Eu disse: "Ah, tá, já vou." Quando eu olhei para aquele senhor novamente, ele já não estava mais lá. No lugar dele, tinha 4 soldados de alguma equipe que eu não conseguia identificar. Então fui entrando no carro e perguntando pro meu pai. Eu estava meio confuso, então eu fui perguntando pro meu pai se os uniformes dos policiais de São Paulo haviam mudado. Meu pai meio que me ignorou conversando com o motorista do Uber sobre qual caminho eles iriam fazer. Mais uma vez eu perguntei sobre a minha Bíblia e meu celular. Meu pai então se irritou e falou comigo de uma forma como ele nunca havia dito, meio pesado, como se eu tivesse dito algo que mais ninguém poderia saber, sabe? Como se fosse algum segredo. E deu um grito meio que sorrindo: "Para com essas brincadeiras insistentes, filho." E riu em seguida, e falando outros assuntos com o motorista do Uber para que eu não tivesse espaço para que eu dissesse mais nada.
O motorista do Uber me olhou pelo retrovisor com um olhar meio estranho, um olhar meio macabro. Eu achei estranho. Eu, sem entender nada, resolvi ignorar os dois e fiquei pensando no senhorzinho, o morador de rua. Então acabei dormindo no carro. Umas 2 horas depois, chegamos em casa. Já era noite, eu estava meio sonolento por conta da medicação. Entrei rapidamente e perguntei da minha mãe mais uma vez, mas como não estava em condições de ficar acordado, aceitei de conversar no dia seguinte sobre isso tudo, porque meu pai falou que minha mãe e meus irmãos, apesar de ter ido embora, mas eles estavam bem. Deitei umas 9h35 da noite e apaguei. Acordei umas 3 horas da manhã, todo suado e com sede. Desci para beber água e vi meu pai acabando uma chamada de vídeo. Perguntei quem era e ele disse que era do trabalho dele. Eu achei estranho, mas a sede era maior que a curiosidade. Então eu bebi a água e quando virei e olhei para o meu pai, ele estava com uma cara de preocupação, olhando para o nada, sabe? Eu perguntei: pai, tá tudo bem? Ele tomou um pequeno susto e disse: claro, filho, tudo em paz, só tô um pouco com sono. E saiu rapidamente da cozinha para o quarto, dizendo várias vezes: amanhã a gente conversa, amanhã a gente conversa. Eu fiquei preocupado, confesso, mas estava muito cansado e resolvi ir para o quarto. Antes de dormir, eu senti uma vontade imensa de orar. Ajoelhei, fechei meus olhos e orei em silêncio. Agradeci a Deus o livramento de morte e pedi proteção a Ele. Antes de deitar, ainda abri todas as gavetas que tinham no quarto para ver se achava minha Bíblia, meu celular e para tirar um versículo. Foi aí que lembrei que eu levava minha Bíblia para todos os lugares que eu ia e que provavelmente eu tinha levado ela junto comigo lá para a guerra e talvez ela tivesse sido destruída no carro durante o ataque. Então, nessa hora eu senti uma paz dentro de mim e me deitei. Umas 7h30 da manhã, meu pai me acorda batendo na porta do quarto, com tudo. Eu abri e ele entrou, sentou na cama e falou que tínhamos que falar logo sobre o assunto da minha mãe e dos meus irmãos. Porque à tarde o general viria em casa e eu tinha que estar ciente de tudo o que estava acontecendo. Eu falei: pois não, pai. Eu mais do que ninguém quero saber o motivo do divórcio de vocês e por que meus irmãos não estão com você, mas estão com ela e nem vieram me visitar. Me conta. Meu pai respirou fundo e disse: Jean, não sei se você vai se lembrar, mas sabe quando sua mãe falava sobre esses negócios de Bíblia, que eu tinha que ir para a igreja com ela e com você? Inclusive, quando você foi para a guerra, ela convenceu a Luana de ir também para a igreja, a nossa vizinha, sabe? Eu falei: pai, conta logo o que está acontecendo. Ele continuou: então, depois que você foi para a guerra, sua mãe surtou. Ficou falando o tempo todo que não era para deixar você ir, que aquela guerra era uma profecia que estava se cumprindo da Bíblia e que depois disso as coisas iam piorar. E junto com ela um monte de gente que ia para a igreja dela também ficaram loucos e começaram a dizer as mesmas coisas que ela. Inclusive a nossa vizinha Luana e seus 2 irmãos também. Então eu disse: pai, como assim todo mundo surtou? Aí ele continuou: é isso mesmo, filho. Eu não digo todos, mas boa parte dos crentes que ficavam aqui gritando ficaram doidos depois da gente ter ganho a guerra. Então, para ela não ficar mais maluca com esses negócios de igreja e com a notícia do seu coma, eu tive que mentir para ela. Falei que, como a gente tinha ganhado a guerra, você teve que ficar lá no Oriente Médio para demarcar território e tal, território militar.
Então eu perguntei pro meu pai: tá, pai, ok. Eu tenho várias perguntas para fazer, mas primeiro, explica que guerra foi essa que eu aceitei ir sem saber. Meu pai falou: filho, foi um ataque surpresa. Foi um ataque surpresa para dizimar o único país que estava impedindo que fosse assinado o Tratado de Paz no Oriente Médio. Depois que derrotamos esse nosso inimigo, tudo começou a fluir. Então eu parei meu pai no meio da história e perguntei, já meio tenso e com medo de ser a resposta que eu imaginava: pai, que país liderou esse ataque? Meu pai respondeu: Jean, não foi um país que encabeçou tudo. Foi um único cara. Foi o nosso líder supremo com o seu exército. E que então convocou todos os outros exércitos dizendo que era uma missão secreta. Ultra secreta, sabe? Que só os generais de alta patente sabiam do que se tratava. Então, depois disso, sua mãe e tudo quanto é crente desse mundo surtaram juntos e começaram a querer que os direitos humanos intervissem. Mas os direitos humanos já faziam parte desse nosso maravilhoso governo mundial, que depois de derrotar aquele país, só nos trouxe melhorias, mais tecnologia, acessibilidade, segurança, prosperidade e tudo mais que você possa pensar. Então eu falei uma coisa pro meu pai. Eu disse: pai, mas o que realmente fez minha mãe e meus irmãos irem embora? E ainda arrastarem a Luana com ela? Meu pai disse: Jean, você é tenente do exército brasileiro e sabe muito bem que não dá pra gente ter tudo isso que temos no mundo de hoje sem monitorar 100% cada indivíduo dessa terra, certo? Mas a sua mãe e a minoria desses crentes que viviam enchendo o saco do governo eram contra esse monitoramento, porque diziam que a Bíblia dizia algumas coisas contra, que eu nem sei o que é e nem quero saber. Nessa hora, eu aproveitei o gancho e falei pro meu pai: pai, falando nisso, onde está minha Bíblia? Será que levei comigo no dia do ataque? Ele respondeu: filho, o governo proibiu todas as Bíblias. Mandou que tirasse todas de circulação. Então eu falei: peraí, como assim? Esse nosso Brasil já não ia pra frente antes. Agora com esse nosso governo querer impedir que os cristãos leiam a Bíblia, assim como em outros países, do nada. Meu pai me parou no meio da reclamação e disse: Jean, não é o governo do Brasil que proibiu. Foi o nosso líder supremo, o nosso líder mundial. E quer saber? Foi bem melhor assim, viu? Esses crentes já estavam atrasando o progresso do mundo. Então eu falei para o meu pai: pai, mesmo o senhor sabendo que a minha mãe foi embora, o senhor ainda acha bom isso? Ele me disse: Jean, a sua mãe surtou de uma forma que você não viu durante o seu coma. Antes ela já insistia para eu ir para a igreja. Com ela, com você, com a Luana, com seus irmãos. Depois que isso aconteceu e o progresso veio, ela piorou de vez, falando que isso era coisa do demônio e que a Bíblia dizia isso e aquilo e que eu ia me arrepender e tal. Sua mãe e seus irmãos e boa parte desses crentes já estavam passando dos limites da loucura por causa desse livro. Por isso fez bem o governo mundial proibir. Eu já indignado perguntei para o meu pai: pai, então o senhor colocou a minha mãe e meus irmãos para fora de casa por causa disso? Ele disse: não, filho, não fui eu que coloquei eles para fora de casa e nem foi por causa disso, nem por esse motivo. Aí eu disse, gritando já: então por que foi, pai? Por quê? Ele me respondeu com um olhar bem sarcástico: Jean, eles resolveram ir embora quando
Uma semana antes deles irem, chegou um e-mail avisando que na semana seguinte o nosso novo exército viria aqui em casa com os agentes de saúde. Eu parei meu pai no meio da explicação e perguntei: como assim? O que dizia nesse novo e-mail? O que dizia sobre esse novo exército? Ele respondeu: filho, lembra de ontem que você me perguntou se a polícia tinha mudado de uniforme? Então, a polícia continua do mesmo jeito. E aqueles soldados que você viu na frente do hospital faziam parte do nosso exército, do nosso novo exército. E agora trabalham em conjunto com todas as polícias. Então eu perguntei pro meu pai: o que dizia esse e-mail que fez meus irmãos, minha mãe, a Luana, todos irem embora? Todos os crentes. Ele puxou a manga da camisa até a metade do braço e disse: filho, no e-mail dizia que na semana seguinte eles viriam até aqui em casa com os agentes de saúde, implantar um sinal em todos os moradores, que serve de monitoramento, sabe? Serve para nossa segurança, pois já vem com todos os nossos dados, inclusive biométricos, pessoais, bancários, com nosso endereço, CPF e tudo mais que você imagina. Eu não pensei duas vezes. Eu mesmo fui lá antes que eles viessem aqui implantar e já implantei o meu. Hoje eu faço tudo por aqui. Inclusive paguei o hospital e o Uber que te trouxe para casa ontem. Eu já com a boca aberta e com os olhos cheios de lágrimas falei: pai, Apocalipse 13 se cumprindo. Ele: o quê? Você está com as mesmas loucuras da sua mãe. Eu falei: pai, o senhor aceitou a marca da besta. Não acredito. Ele olhou para mim e disse: ei, não diga isso do nosso Supremo. Não fala isso do nosso líder porque, cara, ele foi o único que trouxe paz para essa terra. O único. Eu olhei para meu pai e disse: não acredito. O senhor caiu nessa. E comecei a procurar alguma marca em mim, desesperadamente. Então meu pai me parou pelos ombros e disse: Jean, calma. Antes de implantarem essa marca nos humanos, foram feitos vários testes em animais e muitos estudos. Gastaram milhões com isso. E ficou constatado que se fosse implantado em pessoas em coma induzido, o organismo rejeitaria e não funcionaria. Sei lá por quê. Por isso, o general foi pessoalmente lá no hospital para ver como você estava. E por isso ele virá hoje aqui à tarde para conversar com você sobre essa marca. Eu arregalei os olhos e disse: peraí, pai. Como ele soube que eu acordei tão rápido? E como o senhor sabe que ele virá aqui em casa à tarde, sendo que ele falou só comigo isso? E como o senhor sabia que eram dos 4 soldados que eu tava falando lá na porta do hospital? Meu pai só olhou pra mim e saquei logo. Ah, pai, então foi o senhor que avisou ele sobre eu ter despertado do coma. Era com ele que o senhor estava na chamada de vídeo na madrugada. Tudo está fazendo sentido agora. Todas aquelas pessoas do hospital já estão marcadas. Por isso olhavam tanto pro meu rosto, para minhas mãos. E aquele morador de rua era o único ali que não estava marcado, por isso ele sorriu para mim. Ele também olhava pro meu rosto, olhava para minhas mãos, por isso ele sorriu para mim. E por isso ele morava na rua, não tinha o que comer, não tinha onde morar, não tinha para onde ir. E segundo a Bíblia, quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender. Tá em Apocalipse 13. Eu só não entendi uma coisa: como aqueles soldados ali chegaram tão rápido? Quando eu olhei para o meu pai, ele estava com um sorriso de canto de boca, com a cabeça só um pouco para baixo e olhando para mim com um olhar satânico e disse: eu chamei aqueles soldados.
Eu chamei com o meu comunicador ultra tecnológico, que pra você é uma novidade, mas pra gente não é mais. Então eu perguntei pra ele: pai, como o senhor teve coragem? E o que fizeram com aquele senhorzinho? Então meu pai respondeu: olha só, filha, desde quando você entrou em coma, esse velho aparece na frente do hospital quase todo dia. Faz tempo que estamos tentando pegar ele, sabe? Pois ele se negou a aceitar a marca. Mas sempre que estávamos quase capturando ele, ele sumia no meio da multidão. Até que no dia da sua alta, eu vi que ele se distraiu olhando para você aquele tempo todo. Então, quando o novo exército chegou, ele nem ofereceu resistência. E pior, que o filho da mãe foi levado pro abate, sabia disso e mesmo assim foi sorrindo, nem ofereceu resistência. Foi rindo, não entendi. Então eu olhei pro meu pai e falei: realmente, ele olhava para minhas mãos, pro meu rosto e sorria para mim como se quisesse me dizer alguma coisa. Nesse momento tenso, eu tomei um susto com o toque da campainha. Nessa hora, meu pai dá um pulo da cama e diz: eu atendo! E saiu correndo lá para baixo para atender. Eu fiquei sem entender nada. Fiquei lá em cima no quarto, lembrando do rosto do senhorzinho sorrindo para mim, como se quisesse realmente me dizer alguma coisa. Até que me deu um gelo no corpo, de repente, do nada. E eu lembrei do meu pai falando que ele chamou os soldados para aquele senhor e que eles iam levar esse senhor pro abate por negar a marca. E eu não estava marcado. Eu sabia que não poderia ser marcado também, senão eu teria o mesmo destino que meu pai. A diferença é que meu pai odiava os crentes e eu era um. Com o corpo gelado e bem assustado, senti de afastar um pouco a cortina da janela e olhar lá fora. Quando vi, lá estava meu pai falando com o general. Então eu pensei: ué, o general me disse que viria só à tarde, mas são 7h55 da manhã. Quando eu olhei de novo lá para fora, vi vários soldados do exército desembarcando na frente da minha casa e meu pai entrando com o general. Isso mesmo, eu estava prestes a ser entregue pelo meu próprio pai. Eu entrei em desespero total. A cada passo que eu ouvia aumentando o volume por causa da aproximação, eu entrava mais em desespero. Então parei de pensar um pouco e liguei meu pensamento em Deus. Fui para a janela dos fundos, abri e pulei. Pulei na laje do vizinho. Incrivelmente eu não me machuquei, porque Deus prometeu que estaria conosco nesse momento de angústia, de perseguição. Assim que pulei e comecei a correr, escutei a porta do quarto bater e o general dizer: você disse que ele estaria aqui! Não consegui ouvir as explicações do meu pai, só corria, pois eu só queria correr dali, sair fora dali. Até que eu olhei para trás e vi um soldado abrir a janela que eu havia acabado de pular e gritar: olha ele ali! Ele apontava para mim. Eu já estava ofegante e angustiado por saber que meu próprio pai iria entregar a sua família por causa de ganância e vida farta na terra. Meu pai já estava condenado. Ele já tinha aceitado a marca. Eu já conseguia sentir que meu pai já não falava por ele. Ele estava sendo usado pelo espírito do anticristo para me entregar para o general. Meu Deus! Naquele momento, eu consegui fugir. E já não aguentava mais. Não aguentava mais correr. Até que encontrei um vizinho meu num sinal, num farol de trânsito. Ele estava com a sua família num carrão bonito. Ele me viu e gritou:
Jean! Ô Jean! É você mesmo, Jean? Eu disse: sim, senhor, sou eu. Então ele falou: você finalmente voltou do Oriente Médio? Eu, para não dizer que estava em coma há 6 anos, respondi: cheguei ontem. Falamos rapidamente sobre outras coisas e até que ele perguntou: cara, o que houve realmente com a sua mãe? Ela começou a estocar alimentos do nada, começou a falar várias baboseiras daquele livro lá que hoje é proibido até pronunciar. Mas você sabe qual é, né? De repente ela surtou e sumiu, foi embora com outros crentes, sabe-se lá pra onde. Tudo pra não aceitar a marca do nosso líder supremo. Quanta ignorância dela, não é verdade? O seu pai aceitou numa boa e hoje ele tem um papel importante lá dentro. Sua mãe poderia estar com ele lá, mas não. O seu tio e sua família toda aceitou numa boa e hoje vivem muito bem. Falando em família, olha a minha aqui. Quando ele abriu os vidros traseiros, todos da família dele estavam lá e marcados. Uns preferiram na mão, mas a maioria dos adolescentes preferiram na parte da frente da testa, na parte da cabeça, porque assim facilitariam o reconhecimento facial. Quando ele perguntou onde eu coloquei a minha marca, o sinal abriu e então todos os carros começaram a buzinar para ele andar dali, e ele teve que acelerar o carro. Ou seja, Deus provou mais uma vez que estava comigo. Então, eu comecei a andar pelo bairro e comecei a reparar tudo que estava de diferente. Os comércios, as casas, os carros, as pessoas. Fui procurar as igrejas cristãs que eu havia ido na época. Elas já não existiam mais. A maioria estava destruída e com uma faixa de isolamento. Outras estavam incendiadas, demolidas, saqueadas, lacradas. Muitas escritas proibido cultos. Outras escritas cultuem nosso novo líder, que nos trouxe paz e prosperidade de verdade. Passei em um outro lugar que tinha uma faixa caída no chão, escrito bem assim: pelo fim da família, morte aos cristãos. Eu não acreditava no que eu estava lendo. Nesse momento eu percebi que eu tinha voltado do coma no auge da grande tribulação. Não sabia da minha mãe, não sabia dos meus irmãos, dos outros cristãos. Estava sozinho no mundo, onde a vida de quem tinha aceitado a marca estava normal e a minha estava indo de mal a pior. Enquanto eu andava pelas ruas, no início da noite, eu percebi que as pessoas estavam vivendo normalmente, indo em parques, festas, bares, teatros, andando de ônibus, metrô, avião, andando como queriam, porque agora é tudo liberado. Uns se drogando, outros bebendo, se sentindo livres, pois não tinha mais criminalidade por conta do monitoramento que tinha no mundo. Famílias inteiras comemorando aniversários nas suas casas. O policiamento é até ostensivo. Há sensação de paz e segurança. Mas ao mesmo tempo, para quem não está marcado e não está sendo monitorado, o medo é constante. Pois qualquer um pode ser um potencial inimigo seu, sabe? Pense na angústia que passei. Eu andava, às vezes corria achando que era o exército do anticristo, às vezes sentava, outras ficavam em pé, andando de um lado para outro, com sede, com sono, com dor, angústia, febre, dor de dente, fedendo, barbudo, cabeludo, se escondendo a cada farol de carro. A minha conta bancária
positiva, mas o dinheiro e o cartão de crédito já não existiam mais. A única forma de comprar era através da marca, na mão direita ou na testa. Sobrevivi muitos dias vasculhando o lixo e comendo o resto. Até isso tinha que ser escondido de todos, para que ninguém me entregasse ou então o novo exército me capturasse nas ruas. Até que numa noite, como as outras, eu caminhando procurando o que comer, o que vestir, eu escutei um psiu, meio sussurrado, por 2 vezes. Quando eu ia resolver correr e me esconder, decidi olhar para ver o que era. O psiu vinha de uma galeria de esgoto. Fui me aproximando cada vez mais, bem devagar, e vi que essa pessoa não tinha uma marca nas mãos. Logo olhei para o seu rosto, todo desfigurado, cabeludo, sujo, com a barba maior que a minha. Então eu arrisquei e perguntei: quem é o seu Deus? A pessoa me respondeu: meu Senhor Deus, que está nos céus, é o único e enviou o seu Filho para nos salvar, Jesus Cristo. Nesse momento, eu não me aguentei e caí em prantos. Fazia semanas que eu não falava com ninguém e anos que eu não via um cristão. A última vez que tinha ido num culto era há mais de 6 anos atrás. Por esses e muitos outros motivos eu não contive as lágrimas. Chorava. E quando percebi, essa pessoa também chorava muito, como se tivesse encontrado um familiar dele. Então eu perguntei: irmão, por que você também está chorando? Ele me respondeu: estamos há semanas nesse bueiro. Passamos por coisas que você nem imagina. E quando a gente já estava perdendo as esperanças, nós fizemos uma oração pedindo um sinal de Deus. Qualquer sinal. Para demonstrar que Ele ainda está com a gente. Então você apareceu do nada. Nesse momento, nós nos abraçamos, oramos e choramos muito. Então percebi que Ele usou a palavra nós. Aí eu perguntei em quantos eles estavam. Ele disse: veja você mesmo. Eu entrei e olhei. Meu amigo, quando eu desci aquela galeria do esgoto, tinha dezenas, centenas deles. Eram cristãos de todos os lugares. Mas quando eu vi a situação de muitos ali, eu percebi que eu ainda estava bem e que deveria estar mais forte, ser mais forte, sabe? Tinha gente sem mão, faltando uma perna, cegos, magros, secos, doentes, desorientados, fracos e tudo mais que eu tinha passado depois que pulei a janela meses atrás. Eu tinha acordado do coma no auge, no meio da grande tribulação. Ali tinha gente que estava se escondendo desde o início da grande tribulação, desde o começo dela. Então eu imaginei o nível de esgotamento dessas pessoas. Perguntei para o rapaz que havia me chamado se ele sabia de outras pessoas que se negaram a adorar esse novo líder e recusaram a marca. Então ele me respondeu: existem sim. Existem cristãos escondidos por todo o globo terrestre e que os noticiários haviam anunciado até recompensa para quem denunciasse os esconderijos deles. Foi aí que eu pensei e lembrei por que meu pai queria tanto me entregar e já havia entregue tantas pessoas. Andei um pouco mais lá dentro, querendo ter notícia dos meus irmãos e da minha mãe, mas foi em vão. Ninguém sabia.
reparei que no meio de todas aquelas pessoas, uma delas tinha uma Bíblia. Estava toda deformada, sem capa, suja e faltando páginas. Me aproximei e vi que, mesmo naquelas condições, eles faziam cultos a Deus. O adoravam ainda e liam a palavra. E justamente naquela hora iria começar um culto e eu fui convidado para ler a palavra inicial. Com todo o prazer que ainda me restava, fui ler a palavra, pois já tinha um bom tempo que não adorava a Deus. A emoção era tanta em poder estar lendo a Bíblia com mais pessoas naquela situação que eu comecei a me tremer. Me tremia tanto, mas tanto, que quando fui começar a ler a Bíblia, deixei ela cair. Ficou aquele silêncio total. E quando eu fui me abaixar para pegar a Bíblia, reparei que caiu aberta na última página. E lá estava escrito: com muito amor para meu filho Jean. Isso mesmo. Era a Bíblia que eu havia ganhado da minha mãe e que eu tanto perguntei para o meu pai. Então eu perguntei em voz ambiente: quem encontrou essa Bíblia? Onde e quando? Uma moça me respondeu: fui eu, irmão. Foi assim que tudo isso começou, há uns 6 anos atrás. Eu encontrei num lixão lá na zona sul de São Paulo. Então eu perguntei: ué, como assim lá na zona sul? Onde que nós estamos? Então ela me respondeu: nós estamos no extremo de Guarulhos, irmão. O irmão não sabia? Eu fiquei sem saber o que dizer. Eu havia andado tanto, corrido tanto, me escondido e fugido que não tinha noção de onde eu estava, nem que tinha andado tanto. Ver que tinha encontrado minha Bíblia me trouxe paz. Foi mais uma prova de que Deus estava ali com a gente. Fizemos o culto. Foi uma bênção. Foi uma maravilha. Antes de descansar um pouco, eles comiam. Tinham alguns grãos ainda, de pessoas que armazenaram comida assim que a coisa apertou. Mas já estava no fim. Era comer aqueles e não ter mais recursos. Mesmo assim, comemos aguardando em Deus. Fazia um bom tempo que eu não comia um feijão. Eu estava feliz. Antes de dormir, eles faziam a contagem das pessoas, para se certificar que todos estavam bem e vivos. Contaram uma vez, contaram duas, e 2 pessoas estavam faltando. Recontaram, faltando 2 pessoas. Todos se posicionaram novamente para uma terceira contagem. E então se escuta a tampa da galeria do esgoto sendo removida pelo lado de fora. Incontáveis lanternas iluminando nossos rostos. E do lado de fora, as 2 pessoas que estavam faltando, apontando os dedos delas em nossa direção. Com eles, dezenas de soldados do anticristo. Esses 2 não aguentaram e se renderam às promessas de vida boa aqui na terra. Um dos cristãos que estavam entre nós se desesperou e correu gritando: eu não vou adorar o anticristo. Um dos soldados, com a ordem de um dos superiores, mirou e atirou bem na cabeça do cristão. Ele já caiu sem vida. Quando a pessoa que ordenou a execução saiu da sombra, eu vi que essa pessoa era meu pai. Ele me ignorou completamente. Então, chegaram dezenas, centenas de caminhões, tudo para levar o povo para prisões, torturas, trabalho escravo, até negarem o nome de Jesus e Deus e adorarem o anticristo. Assim fomos levados de lá para essas prisões. No caminho eu até tentei falar com meu pai,
mas parecia que ele estava cego, dominado por uma força maligna, sabe? Ele só pensava em matar e torturar e acabar com aquelas pessoas. Ele esbanjava seu poder de superioridade e arrogância. Estávamos fracos, debilitados, detonados, sem força para nada. E dessa forma fomos levados para essas prisões. Quando chegamos lá, paramos em frente a um portão gigantesco, negro e todo sujo. De repente, alguém deu um grito bem forte, que me deu tanto medo ao ponto de eu nem entender o que essa pessoa disse. Então, aquele portão gigante começou a se abrir. Quando eu olhei lá para dentro, vi milhares de pessoas vivendo em condições precárias, como prisioneiros, todos sujos, debilitados, esqueléticos, cabeludos, barbudos, roupas rasgadas, com o sofrimento estampado na cara. Muitos caídos pelo chão, por não terem forças nem para aguentar o peso do seu próprio corpo. Então me fez lembrar de documentários que eu via sobre a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração na Alemanha e em outros países. Só que agora eu estava vivendo tudo aquilo, eu estava vendo tudo aquilo na minha frente. Quando pensamos em entrar andando, surgiram vários soldados, com armas em punho e gritando nos nossos ouvidos, nos empurrando, chutando, atirando para cima e com caras de ódio. Nos posicionaram no centro daquele lugar, nos mandaram calar a boca. E numa espécie de palanque aparece o general. O general que tanto ajudei e que depois me perseguiu. Então ele falou com uma voz de autoridade bem alto. Então, vocês já devem saber por que estão aqui e nessa situação. Então eu não preciso dizer. Mas tenho que perguntar. Alguém aqui se arrepende da sua rebeldia e quer renunciar? Basta dar um passo à frente e se curvar à imagem do nosso líder, o nosso líder supremo. E você será liberto e voltará para a sua família. Alguém? Nesse momento, eu vi que uma força maior tomou aquela multidão e os fez pensar que já tinham passado por tudo aquilo e que estavam dispostos a enfrentar o que fosse para não perderem a sua salvação. Então, com um silêncio imperando o local, o general falou: Foi o que imaginei. Levem todos para o setor de descarte. Ninguém, até quem já estava ali naquele lugar macabro, sabia o que seria nesse tal de setor de descarte e nem o que aconteceria lá. Então o desespero tomou conta de todos nós. Eu ouvi orações, súplicas, choros. Alguns só andavam olhando para o chão em silêncio, enquanto os soldados nos batiam, empurravam e gritavam frases como: cristãos malditos, seus crentes burros, fanáticos, desgraçados, seus atrasalados. E fomos andando nessa situação, por um caminho que parecia não ter mais fim. Parecia que o tempo não passava. E quando fui andando, olhei mais para o sul e vi minha irmã. Vi minha irmã ajoelhada no chão e rodeada de soldados. Tentei ver se conseguia ver meu irmão e minha mãe, mas me chamou a atenção o momento em que os soldados colocaram um saco na cabeça dela, um saco de pano, e tinha uma sigla nele:
E quando ela levantou a cabeça, forçada pelos soldados, eu pude ver que o que estava escrito. Tinha um desenho como se fosse um globo terrestre com a sigla NOM. NOM. Então eu saquei logo. Era a nova ordem mundial. E quando eu criei forças e fui gritar o nome da minha irmã, um dos soldados deu um tiro certeiro bem na nuca dela. E eu vi minha irmã caindo com o rosto no chão, direto na lama. Todos que estavam no caminho comigo se assustaram e começaram a gritar e chorar, sem saber que era minha irmã que tinha acabado de ser executada ali, só por ser cristã, por não aceitar a marca e não adorar esse líder mundial. Acreditem, nesse momento eu me senti mais forte, senti que Deus estava com a gente. Chegamos nesse tal setor de descarte. Fomos trancados e ficamos lá, sem saber o que iria acontecer, a noite toda. O dia amanheceu e conseguimos ouvir o que se passava lá fora, nas ruas. A vida seguia normalmente, ninguém ligava pra gente. As pessoas continuavam trabalhando, saindo, rindo, comendo, bebendo, indo a casamento e se casando. O comércio ia a todo vapor e a alegria tomava conta do povo, enquanto a gente sofria a dor da espera e o sofrimento era generalizado lá dentro. Ficamos nesse setor de descarte por 4 dias, sem comer direito, sem água, sem nada. Tudo que nos dava era limitado, até que alguns soldados abriram os portões gritando: "Todo mundo pra fora! Seus imundos! Agora vocês vão aprender a respeitar e adorar nosso líder supremo na marra!" Então eu senti um desespero como nunca havia sentido antes e comecei a chorar e a gritar: "Deus! Meu Deus!" Então veio um soldado e me deu um chute tão forte na minha panturrilha. A dor era tão forte que eu caí de joelhos com a cara no chão. Nesse momento eu senti uma força, uma mistura de força com dor e sofrimento. Então eu levantei a minha cabeça, levantei as minhas 2 mãos para o céu e ainda ajoelhado no chão eu gritei mais forte ainda: "Deus! Meu Deus! Até quando?" Então, nesse momento, o soldado pegou a sua .40, engatilhou, apontou para a minha cabeça e quando ele foi puxar o gatilho, na frente de todo mundo, ouviu-se um estrondo no céu, que chega e estremeceu a terra. E em seguida, outro estrondo, acompanhado de uma luz muito forte, como nunca vista na terra. De repente, em uma fração de segundos, o sol ficou negro, a ponto dos postes das ruas acenderem as suas luzes. Nesse mesmo momento, a lua sumiu, escureceu, e escutamos um outro estrondo mais forte ainda. Chegou até a estremecer tudo, disparando o alarme de carros, estilhaçou os vidros dos prédios, queda de energia momentânea. Parecia que havia um gigante andando sobre a terra. Era isso mesmo. Era isso que eu conseguia descrever, o que acontecia naquele momento. Então eu perguntei para mim mesmo: "Meu Deus, o que está acontecendo?" Então houve um outro estrondo maior ainda. Não conseguia contar o quão mais forte era. Era tudo muito rápido, tudo acontecendo de uma vez.
E nesse momento apareceu no céu uma grande nuvem. Uma nuvem diferente de todas as nuvens que eu já vi. E em cima dessa nuvem, uma luz muito forte, mas muito forte, que ninguém conseguia olhar. Eu ainda de joelhos na lama, olhei para o céu, olhei para o rosto daquele soldado com a arma na mão e olhei para cima e vi o desespero no rosto dele. Eu vi o desespero no rosto daquele soldado que tentava me matar naquele momento. Então eu entendi o que estava acontecendo. Eu olhei para o lado e vi muitos se ajoelhando e chorando, outros sorrindo, quando de repente a pessoa que estava do meu lado sumiu como se tivesse virado pó. A que estava na minha frente também sumiu tão rápido que não consegui ver para onde ela foi. Alguns soldados, vendo isso, tentaram atirar nessas pessoas, mas antes que elas fossem atingidas pela bala, elas subiam de encontro com aquela nuvem, numa rapidez jamais vista. E de repente, todos, um a um, foram subindo e sumindo, ficando para trás todos os soldados, meu pai e o general, e eu. Então uma força me tomou e eu comecei a flutuar. Eu já estava preocupado porque todos estavam subindo e eu continuava lá. Mesmo quando comecei a subir, estava lento demais. Eu comecei a chorar e dizer várias vezes: meu Deus, eu vou ficar. O arrebatamento começou e eu vou ficar. Antes que meu desespero tomasse conta de mim, eu ouvi uma voz firme, mas ao mesmo tempo doce e calma, dizendo: Jean, te acalma. Nesse momento eu senti uma paz dentro de mim, mas ainda sentia muito medo por tudo que eu estava vendo. Então eu flutuava lentamente até que cheguei a uma certa altura e já não descia nem subia mais. Então eu comecei a ver tudo o que estava acontecendo dentro e fora da prisão. Lá dentro, os soldados ficavam chorando de desespero, pois muitos já sabiam o que estava acontecendo. Eles abriram as portas da prisão e saíram correndo em prantos pela rua. E nas ruas, eu conseguia sentir o desespero daquelas pessoas. Eu vi pessoas ajoelhadas, chorando e gritando: por que eu não acreditei na minha mãe? Outros diziam: cadê meu irmão? Vi mães desesperadas gritando: onde está minha bebê? Onde está minha filha? Eu vi mulheres grávidas desesperadas gritando: eu perdi meu filho, ele sumiu da minha barriga, socorro, socorro! Eu olhei mais para o norte e vi um avião vindo em direção ao aeroporto de Guarulhos, querendo pousar. Mas tinha outro avião na pista, parado. Mesmo assim, ele tentou pousar e acabou colidindo com o que estava em solo. Gente, houve uma mega explosão. Houve uma explosão imensa que matou todas aquelas pessoas. Vi do meu lado esquerdo algumas pessoas saindo de dentro de algumas montanhas. Então eu consegui ver alguns anjos descendo e pegando um a um naquele momento, numa velocidade que não tinha como precisar. Foi uma cena linda de se ver. Foi lindo. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, eu via pessoas desesperadas correndo de um lado para o outro. Carros de reportagens, muitos carros de reportagem
de um lado para o outro, sem destino. Policiais, bombeiros, ambulância, todos ao mesmo tempo tentando auxiliar o exército com aquelas pessoas desesperadas lá embaixo. Nesse momento eu comecei a subir um pouco mais e podia ver o bairro onde eu morava. Então eu olhei bem e vi meu tio, o irmão do meu pai, com toda a sua família num desespero como eu nunca vi. A minha tia ajoelhada no chão, meus sobrinhos adolescentes gritando o nome do meu tio e tentando mandar mensagens e ligar para outras pessoas, mas nada funcionava naquele momento. Vi meu tio puxando os fios de cabelo com as duas mãos, com tanta força que arrancava alguns tufos de cabelo. E ele só gritava insistentemente: "Por que eu não dei ouvidos à minha cunhada? Por quê? Por quê?" No caso, a cunhada dele era minha mãe. "Por que eu zombei dela?" ele gritava. "Por quê?" Que cena triste foi ver aquela situação. Eu vi pessoas no meio de tudo isso blasfemando contra Deus e amaldiçoando a Deus, xingando Jesus, xingando a Deus, fazendo gestos. Então nessa hora eu senti meu corpo subir mais ainda e vi que nessa distância que eu estava da terra eu podia ver muitas outras coisas. E vi que milhões, milhares, uma multidão incontável começava a sair do fundo dos rios, do fundo dos oceanos, dos mares. Muitos saíam debaixo da terra, de lugares que você nem imagina. Então, algo meio que virou meu rosto para a direita e eu vi vários cemitérios. E sem que os túmulos se abrissem, uma incontável multidão de pessoas se levantavam daqueles túmulos. E antes que eu me assustasse com aquelas almas vivas saindo dos rios, mares, cemitérios, túmulos, elas subiam numa velocidade que não tem como eu explicar. Era tão rápido que elas passavam por mim e passavam pelos vivos que estavam subindo. E durante esse trajeto de encontro com a luz que estava naquela nuvem, essas almas iam se transformando. Elas estavam todas deformadas e como se fosse uma mágica jamais vista aqui na Terra. Elas ficavam totalmente inteiras e com os corpos brilhando. E um detalhe que eu pude reparar era o sorriso com que todas essas pessoas ressuscitavam. Parecia que elas já sabiam disso e estavam só aguardando esse momento. E ao contrário disso, eu olhava lá para baixo e via pessoas se abraçando, chorando, muitos se jogando de prédios, se suicidando, muitos carros colidindo, muitos atropelamentos, explosões. Foi horrível. Eu vi várias ruas lotadas de jovens e adolescentes, como se tivesse tido uma grande festa. Muitos desorientados com o celular numa mão e um copo de bebida na outra. E enquanto aquelas ruas foram se esvaziando, dava para ver alguns deles só olhando para cima, paralisados, com uma lágrima escorrendo, como se já soubesse o que estava acontecendo. Eu olhei para o meu lado esquerdo e vi que ainda existiam igrejas abertas. E vi que nem todas haviam sido fechadas e destruídas. Nossa, foi horrível. Mas eu continuei olhando e vi que algumas igrejas ainda estavam abertas e muitos, mas muitos mesmo, incontáveis pastores e membros dentro daquelas igrejas estavam lá. E
que pude notar que o desespero dessas pessoas era 10, 20 vezes maior do que das outras pessoas. Olhei na minha frente e vi um palco gigantesco, montado numa praça grande também. Tinham alguns cantores nesse palco e muitos cantavam louvores. E tinha muitos cartazes escritos Jesus Cristo, Deus, fé. E não entendia muito bem e fiquei confuso. Daquela multidão que estava assistindo aquele show, subiam pouquíssimas pessoas. Mas era um número muito reduzido mesmo, em vista do tanto de pessoas que tinham ali. E os que ficavam ali parecia que estavam aguardando a vez deles de subir, mas nada acontecia. Outros que estavam lá no meio ficaram perguntando para outras pessoas o que estava acontecendo, perdidos, sem saber o que acontecia naquele momento. Até que o rapaz que estava no palco, junto com mais 2 rapazes e 3 moças, disse bem assim no microfone: gente, realmente está acontecendo. As pessoas ansiosas para saber logo o que estava acontecendo, começaram a gritar. Então ele falou mais forte no microfone e chorando já: pessoal, é o arrebatamento. Então ele largou aquele microfone no chão e saiu correndo desesperado para procurar a esposa e a filha dele, que estava atrás daquele palco. E quando ele chegou lá, desesperado, perguntando delas, uma das pessoas que estava lá só olhou para a cara dele e apontou para o céu. Então ele viu a sua mulher e sua filha nos ares, no exato momento em que os corpos delas eram transformados em corpos de luz. Pessoal, esse homem gritava de uma forma, chorava, batia a cabeça na parede e dizia em voz alta: por quê? Por que eu não seguia as doutrinas corretamente? Por quê? Por que eu não fiz tudo certo? Nessa hora, eu fui me distanciando um pouco mais da terra, olhando aquele rapaz desesperado. Então eu olhei para minha direita, um pouco mais para cima, e vi a minha irmã sorrindo feito uma criança, enquanto seu corpo brilhava muito. E do lado dela, a minha mãe e meu irmão, também totalmente transformados. Eles não estavam nem aí para mim, nem me olhavam, só sorriam e olhavam em direção à nuvem que tinha aquela luz. Eu fiquei muito feliz em ver que eles tinham perseverado até o fim e foram salvos. Quando eu pensei em gritar o nome deles, uma força maior me tomou e eu subi mais ainda. Então eu comecei a ver a Terra como um todo, não mais só lugares específicos. Gente, que cena tenebrosa eu vi. Eu vi pessoas correndo com a mão na cabeça, sem destino. Saques, brigas, choros, tiros, gente se matando, mães chorando, homens procurando suas esposas, mulheres procurando seus maridos e chorando muito. Muitos pastores famosos, num desespero total. As pessoas saíam das casas, dos trabalhos, dos prédios e só olhavam para cima, chorando e gritando desesperadas. Explosões, aviões caindo, trens explodindo, metrô. Imaginem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e em toda a Terra. Os gritos de desespero das pessoas se ouvia a distâncias muito longas.
Eu olhava para mim e via que eu estava flutuando, mas eu ainda estava com o mesmo corpo. Eu via que as pessoas que subiam se transformavam e tinham os seus corpos com uma áurea visível, bem iluminada. Dava para ver claramente. E assim que elas tinham seus corpos transformados, elas olhavam para aquela luz forte que estava naquela nuvem gigantesca e sorriam e iam de encontro com ela. Mas eu tentava olhar para aquela luz e eu não conseguia, porque para eu ver da forma que eu estava era muito forte para mim. E eu vendo todos subindo, sendo transformados, e eu ali do mesmo jeito, foi me batendo um desespero. Eu conseguia ver os anjos descendo rapidamente, pegando as pessoas e subindo de volta. Mas eu queria ver Jesus naquela nuvem, mas não conseguia. Nessa hora, vi o anjo recolher a última pessoa. Numa rapidez que eu não consigo explicar. Eu comecei a me tremer todo. E antes mesmo que eu começasse a entrar em desespero novamente, eu vi um anjo lindo. Muito lindo. Vindo na minha direção, na velocidade da luz. E quando ele pegou na minha mão e me puxou, começamos a subir. E eu reparei que era o último da lista. E que todas aquelas pessoas que estavam lá embaixo não seguiam a Jesus, o rejeitaram, o negaram, serviam de qualquer jeito, de qualquer forma, seguiram outros deuses, blasfemaram contra o Filho de Deus, contra o Espírito Santo, blasfemaram contra o Criador, e por isso iriam sofrer as consequências. Eu subia numa velocidade imensa e olhava para baixo, até que o anjo me olhou e eu olhei para ele e ele estava olhando para o meu corpo. E eu resolvi olhar para o meu corpo e vi e senti ele sendo transformado nesse momento, sendo transformado em um corpo de luz também, e eu também brilhava. Então eu olhei para a nuvem e aí sim eu pude ver o rosto de Jesus. Foi a melhor visão que eu tive em toda a minha existência. Eu não vou conseguir explicar. Eu não tenho como explicar essa visão que eu tive. Era o rosto de Jesus Cristo. Ele olhou para mim, me deu um sorriso e disse: "Bem-vindo, meu filho." Irmãos, não existe sensação e não existe explicação para esse momento. Então eu olhei para a terra e vi que teve um terremoto terrível como nunca teve, por 5 segundos, e parou. Então eu olhei para Jesus e disse: Senhor, e agora? O que vai ser dessas pessoas? Então Jesus olhou para mim, ficou bem sério e disse: O que vai acontecer aqui agora não é mais necessário que você veja. Então, nesse momento, eu ouvi um mega estrondo na terra. E como um flash, eu sumi daquele lugar.